Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos nós de volta, falando, conversando, compartilhando encontros com Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra extraordinária que é o Sexo e Obsessão. Hoje, capítulo 205, o reencontro. A Mirinha continua no desencontro, 1000 compromissos. Depois que ela assumiu a presidência das Organizações das Nações Unidas, está um desafio, mas ela volta no próximo programa. 9 de janeiro, capítulo 16. E tá aí, ó. Minutos de Sabedoria, lição 200. Dá para ler? Não, né? Não, fica um pouquinho embaçado. Deixa eu ver se chegar mais. Não tem jeito, não. Não. 205. Diz o nosso amigo Pastorino: ajude a todos, sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá. Até que rimou, olha aí, olha aí. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá. Está reclamando pagamentos, antes mesmo de emprestar o dinheiro. Ai, Jesus, toma conta. Não exija condições. Ajude sempre com desprendimento. E não exija agradecimento nem gratidão. Nossa Senhora, isso é um murro na boca do estômago. Não se esqueça de que quem ajuda o próximo está, na realidade, ajudando a si mesmo. Sejam todos muito bem-vindos, queridas irmãs, queridos irmãos. Boa noite para quem é da noite, boa madrugada para quem é da madrugada, bom dia, boa tarde para quem é desses horários. Aqui estamos nós, ultrapassando limites. Gostou? Pois é. A Verônica vai fazer a nossa prece e nós, com muita alegria, recebemos você, lembrando de preparar a sua água, porque nosso culto do Evangelho no Lar começa neste momento. Então vamos orar. Agradecidos mais uma vez por todas as bênçãos que temos recebido e também pelos desafios que nos ajudam a nos tornarmos melhores. Rogando a espiritualidade amiga que envolva essa nossa tarefa, nos auxiliando para que o nosso entendimento se faça fácil e que possamos absorver as palavras do amigo Filomeno, que nos traz informações tão importantes acerca de um tema tão delicado e no qual ainda temos grandes desafios a serem vencidos. Neste ano que por hora se inicia, que possamos continuar perseverando, que possamos trabalhar cada vez mais com afinco na seara do Mestre e que tenhamos condições de a cada dia elevar-nos, progredirmos, para que possamos realmente conquistar a nossa regeneração íntima. Que Maria Santíssima possa envolver a todo o nosso planeta Terra, amparando espíritos encarnados e desencarnados, e nos fortalecendo para que possamos, confiantes e com coragem, continuarmos a nossa caminhada com passos cada vez mais firmes e fortes na direção desse Mestre de amor, misericórdia e bondade. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aí ao nosso estudo da noite de hoje, contando aí com as vibrações positivas de todos. Muito bem. Se você não assistiu, assista. Entra no youtube.com/feacnet, que é o nosso canal no YouTube da FEAC. Olha só, no dia 28. Não, dia 28 não, peraí. Estou falando errado. No dia 5. Onde é que eu estou? Espera aí, que está errado o calendário ali. Está aqui na minha mão. Está aqui na minha mão. Está aqui na minha mão. 2025. Hoje é dia... Esse negócio desses feriados põe a cabeça da gente doidinho. Então, O que você quer, 24 ou 25? Dia 4 de janeiro. Tá. A Mirinha proferiu na FEAC uma palestra sobre Ano Novo. No dia 6, no dia
20. Você falou que dia, Verônica? 30 de dezembro. 30 de dezembro, a Verônica fez uma palestra. Como é que foi o tema lá, Verônica? Ano novo, uma nova versão nossa. Ano novo com a nova versão nossa. Nossa. E agora, essa semana, dia 6 de janeiro, hoje é dia 9, eu proferi uma palestra que eu faço sempre, eu sempre falo, a Verônica fecha o ano para nós e eu abro o ano. Né? Ela está morrendo mesmo, eu estou renascendo. Se a Miriam estivesse aqui, ficava de cabelo em pé quando eu falo isso. Falar em morte com ela é morte, é caso de morte. Eu proferi uma palestra que eu sempre faço na primeira semana do ano, que é Ano Novo, Vida Nova. Então você tem material bastante, tem roteiros. Se você pegar a palestra da Miriam, a palestra da Verônica e a minha palestra, você tem 3 roteiros para o ano novo. Não vai falar que Santo Antônio te avisou, não. Pensa bem. E nenhum dos 3 falamos para pregar padrões de moral. Você precisa fazer isso, você não pode. Não. Tudo palestra em aberto. Fazer ou não fazer, a Mirinha falou para o par de ouvidos mais perto da boquinha dela, a Verônica idem, e eu também. Não é nem também, é também. Então, doutrina espírita é isso. É reeducação. É reencontro. Nosso tema de hoje. Está aqui, Encontro 2005, tema, reencontro. A Verônica vai fazer, então, para a gente, em 2 segundos e meio, uma sinopse dos últimos 8 livros que nós trabalhamos. E nós entramos com o tema de hoje. Então, o capítulo 15, que foi o anterior, nós vimos ali uma breve dissertação a respeito do sexo e da obsessão. Esse era, inclusive, o título do capítulo. E essa dissertação foi proferida pelo benfeitor Dr. Bezerra de Menezes. E ele esclarece, nessa conversa que ele teve ali, que o sexo tem funções sublimes quando utilizado com equilíbrio, mas que o seu mau uso traz consequências imprevisíveis, a pessoa não pode nem, às vezes, dimensionar as consequências disso, e vai culminar, então, com aberrações chocantes que marcaram, inclusive, a vida de homens e mulheres no decorrer da história. E estes homens e estas mulheres levam para além túmulo o quê? As consequências dessas suas atitudes, gerando, então, obsessões ou auto-obsessões e reunindo-os no mundo espiritual em grupos afins. Mas chega o momento do despertamento. E as funções genésicas serão transformadas em fontes de energia construtiva. Esse é o objetivo para todos nós. Ele, então, roga a proteção do sublime Criador e vai ter início, então, que nós vamos ver no capítulo de hoje, o reencontro entre o Marquês de Sade e a Rosa Keller. Vamos lá. Eu espero que você tenha relido o capítulo anterior, que foi o sexo e obsessão, e tenha estudado o capítulo de hoje, que é o reencontro. Porque senão a gente fica malhando em ferro frio. O objetivo do nosso encontro é que, com a nossa leitura anterior, nós preparemos os nossos neurônios. Anota aí para você pesquisar depois. Neurônios espelho. Neste momento, Verônica, eu, você, estamos sintonizados na mesma frequência. Mas, Falcone, o programa é gravado, não faz diferença. Nós já estamos sincronizados com cada um de vocês. Na hora que você assiste, seja na quinta-feira ou em outro horário, na hora que você assiste o mesmo encontro 3, 4 vezes, seus neurônios espelhos vibram na frequência da Verônica, da Mirinha, do Falcone, do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo, da equipe. Falcone, eu não acredito nessas coisas. É porque você ainda está tendo uma visão pequena. Nós precisamos de lembrar daquela passagem do Cristo. Olhos de ver, não apenas de enxergar. Ouvidos de ouvir, não apenas de escutar. A física quântica mostra isso. E a doutrina espírita diz:
Se nós fizermos aqui agora uma prece de agradecimento a Chico Xavier, a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi, onde eles estiverem, encarnados ou desencarnados, no planeta Terra, em Sírios, em Capela ou no raio dos Partas, como diz o povo, eles recebem a vibração. Também, se fizermos uma fofoca do nosso vizinho, do nosso desafeto, chega lá também. Ele pode estar numa frequência boa, naquele momento lendo um livro, espírita ou não, católico ou não, budista ou não, e não registra a onda. Mas o espírito que está querendo incomodá-lo, perto, sente a onda da vibração negativa e vem atrás para saber de onde veio. E de repente, olha o Falcone sendo influenciado por um espírito de um desafeto meu que queria influenciar, que ele não achou conexão, achou com o Falcone. Agora ele começa a me induzir a beber, a fumar, a prostituir, a um monte de coisa que ele quer fazer, mas está precisando de um hospedeiro. Mas o espírito não era nem ligado comigo, Verônica, mas é aquela fofoca que eu fiz do vizinho lá, do colega de trabalho, do desafeto na família. Obsessão por tabela. Sério. Acredite ou não, isso é fato. Isso é física, é vibração, física quântica. Não é só a doutrina espírita, não. Vamos lá, então. Prepara o lombo. Capítulo 16. O reencontro. Nesse Comenos, acercou-se de Madre Clara, um dos vigilantes da instituição, trazendo valiosa informação. A veneranda entidade comunicou ao irmão Anacleto que os convidados acercavam-se do local. Escutamos sons de fanfarra, brrr, estridentes, vozeria agitado, trombetas, cornetas, misturada a um tropel singular. Tropel, o que é? Movimento de casco de cavalo. Atendendo à invitação mental do benfeitor, pode ser tropel também de passos humanos militarmente ritmados. Acompanhamos-lo à porta de entrada e fui tomado por peculiar surpresa ante o espetáculo que defrontei. Estranho cortejo, imitando o bizarro desfile de carnaval, acompanhava o Marquês de Sade postado em um carro alegórico de confecção igualmente vulgar, puxado por animais que faziam recordar figuras mitológicas do panteão grego-romano. Que é isso, Falcone? Entra no seu programa de busca aí, põe lá imagens do panteão grego-romano, que você vai ver o que é. Aqueles homens, aqueles seres, metade cavalo, metade homem, aqueles... lembra do complexo de Narciso? Aquela história toda. Vai lá para você ver. Tochas inflamáveis, de tonalidade amarelada vermelha, iluminavam a madrugada escura, enquanto o fumo de odor desagradável emprestava o ar. As tochas soltam aquela fumaça, aquele ambiente. Os áulicos, quer dizer, os paparicadores, os baba-ovo, bajuladores do antigo nobre, retorciam-se em dança asquerosa, enquanto os espíritos frívolos que faziam parte da comitiva aplaudiam. Outros que se compraziam na vadiagem, que foram atraídos pela exótica exibição, formavam verdadeira multidão de pândegos que gargalhavam e desfrutavam da vulgaridade como se houvesse encontrado novo espetáculo para o prazer doentio. Lembra daquela história? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mateus Fraga diz, atrás do trio elétrico vai muito mais gente que já morreu do que os encarnados. Enquanto você vê 2, 2, 3 mil pessoas atrás de um trio elétrico, tem 10 vezes mais desencarnados. Parecendo um antigo pachá, que era um senhor, um marajá, que se fazia acompanhar de escravos que ostentavam imensos leques de plumas imundas. Gente, que já pensou que situação? Acolitando, desceu do carro horrendo, assumindo a postura de personalidade de alto coturno, ao mesmo tempo ridícula, e encaminhou-se à porta de acesso, onde foi recebido pelo abnegado instrutor. Seja muito bem-vindo, a casa é tua. Os vigilantes da instituição
abriram alas para que passassem o convidado e parte da sua comitiva. Tum! Fecharam. É a equipe do Cabo Arnaldo. Adentrando-se no salão de conferências, onde foram acomodados pelo menos aqueles que pareciam ser os mais representativos do grupo. Então entrou ele, as alta-patentes dele. Ele podia ter ido sozinho, de uma maneira mais simples, mas foi de uma forma muito suntuosa, né? Perder a oportunidade de dar o showzinho dele? Pois é. Tá vendo como é que a característica do espírito mostra em todas as suas atitudes e seus comportamentos? Filomeno então diz que ele percebeu que a psicosfera mudou. Antes, suave e carregada de vibrações doces de paz, foi se alterando sensivelmente com aquelas energias pestíferas de que se faziam portadores os recém-chegados, tornando-se mais pesada, um pouco mais pesada, mas não tão pesada quanto na cidade. A gente está lembrando que está numa instituição e que tem todo um preparo ali. E simultaneamente, quanto lá fora. Lá fora era o clima da cidade. A turma que ficou lá fora do portão. E, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, não acostumado ao clima psíquico renovador, o clima daquele ambiente, alguns daqueles espíritos que estavam seguindo o Marquês demonstraram o quê? Mal-estar, uma dificuldade respiratória e inquietação. Assim como acontece o oposto. Quem vai para uma situação dessa, né, de uma psicosfera inferior, sente esse desequilíbrio. Eles também estavam sentindo. Por quê? Padrão vibratório, estava diferente. E eles, então, absorviam aqueles fluidos e que esses fluidos funcionavam para eles como um recurso terapêutico que aproveitava-se aquele momento para desintoxicar dos vapores venenosos que eles já traziam com eles mesmos e já estavam adaptados a esses vapores. E isso tornou visível o quê? O desagrado que se estampava naquelas faces congestionadas e assinaladas pelo desespero mal disfarçado da imensa angústia que os vitimava, porque era uma situação nova para eles. E eles não estavam se sentindo bem com aquela nova situação e demonstravam isso na fisionomia. O Marquês de Sade foi recebido com gentileza e humanidade, mas sem qualquer distinção de que se acreditava merecedor, sendo tratado com respeito fraternal, mas sem exageros, sem honrarias. Embora ele quisesse que fosse assim, né? Enquanto parte da massa era acomodada na sala de expressiva proporção, o Marquês e mais alguns poucos sequazes foram conduzidos ao setor de atividades mediúnicas, reservado para labores especiais em nossa esfera de ação. Então, o grupo que veio com ele era grande, uma parte ficou do lado de fora, uma parte entrou na instituição, ficou no salão, e um outro grupo menor entrou dentro da sala mediúnica. Está vendo como é que está tendo, né, uma filtragem, vamos dizer assim. À medida que ele se adentrava pela intimidade do recinto, foram desaparecendo-lhe a arrogância e a autossuficiência, estampando-se do rosto agora contraído o enfado, o desagrado, um quase arrependimento por haver aceitado o desafio. De repente, o que ele imaginou na cabeça dele, ele se deparou com uma situação um pouco diferente. Ele começa a ver aqui. Era melhor ter ficado lá. Sem preâmbulos de apresentações não necessárias, o convidado sentou-se em um lugar que lhe foi indicado e os seus bajuladores, né, permaneceram a regular distância, não escondendo a curiosidade que bailava nas suas faces, que era uma curiosidade muito grande para eles. Estavam acostumados com um ambiente totalmente diferente daquele ali, né? O irmão Anacleto, sem mais conversa fiada, explicou ao visitante, não que tivesse acontecido conversa fiada até agora, mas usando o termo popular. Vamos direto ao ponto? Vamos. Explicou ao visitante que ali se encontrava alguém que se lhe vinculava desde há muito tempo e que necessitava de apoio para libertar-se das desgraças, das doenças em que mergulhara. Fazia mais de 2 séculos. Tratava-se da rapariga Rosa Keller, que ele conhecera em plena juventude. Se você está acompanhando, você sabe quem é a Rosa Keller. Se você não está acompanhando, volta aí 3 capítulos, 4, que você se inteira. De imediato, a paciente foi trazida e colocada sobre uma cama que se encontrava no centro do semicírculo, ressornando em convulsões, respirações pesadas, apneia, que davam ali um aspecto miserável.
O Marquês contemplou algo surpreso e desabafou. Essa infeliz foi responsável por muitos dissabores que me acometeram após ter me relacionado com ela. Fui por sua causa levada ao cárcere e nunca a perdoei. Com ela começou o meu período de humilhações que eu soube superar, mantendo-me inatingido pelos meus inimigos e perseguidores. É aquilo que a psicologia diz, né? É o processo de transferência. Vocês desculpem eu não estarem bem hoje, mas é que a Alice me fez tanta raiva que eu estou tenso, não estou conseguindo fazer os comentários que eu queria. A culpa nem é minha, não, eu sou bonzinho. É a Alice que me colocou assim. Foi uma notícia que eu vi na televisão que me colocou assim. A gente faz isso. Sem dúvida, redarguiu o mentor. Com a pobre Rosa, o senhor Marquês exteriorizou os tormentos que o afligiam e os celebrizavam nos seus espetáculos de perturbação sexual. Ela está assim porque o senhor pôs para fora em cima dela o lixo que o senhor trazia dentro do senhor. Ele falou isso de maneira polida, mas não foi a pobre vítima quem se fez responsável pelas consequências da crueldade praticada para com ela, quando abusou da sua inocência e a levou a um estado de quase morte, tais as escabrosidades e vilezas praticadas. Foi o estado lamentável em que o senhor Marquês a deixou, que despertou o interesse da polícia para punir esse comportamento hediondo e que redundou no seu primeiro encarceramento. Lembra que ele foi preso mais de uma vez. Ele quis protestar, porém sentiu-se inibido pela primeira vez. Tchan, 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 tchan. O clima psíquico, a vibração reinante no ambiente, diminuía-lhe a capacidade de comunicação, especialmente a que se encontrava acostumado na região em que reinava. Ali ele não tem como bater na mesa e dizer assim, eu falo se eu quiser. Leão também tem pai, dizia meu avô e meu pai. Ele também lá na cidade dele, ele era o mandatário, então não tinha ninguém que viesse afrontá-lo ou falar para ele verdades como agora ele está ouvindo aqui, né? A partir daquele momento, prosseguiu o mentor, desprezada e perseguida por todos quantos lhe conheciam a desdita, Rosa passou de mão em mão, cada uma caracterizada por maior hediondez, até que tombou desvairada na mais áspera degradação humana em um hospício. E olha o que aconteceu lá, sendo serviciada por outros doentes que lhe compartiam a desventura. E desde quando desencarnou, vem sendo arrastada por espíritos cruéis para sítios de horror, onde tem permanecido, evocando aquele que a infelicitou e desejando de esforçar-se. Passaram-se 2 séculos de dor e de sombra, de falta de esperança e de alegria, até que mais recentemente luziu-lhe bendita oportunidade que agora está sendo convertida em recuperação. Para que haja, no entanto, o reequilíbrio, faz-se necessário percorrer um longo caminho que ora se inicia. Então, o processo que aconteceu com a degradação dele com a Rosa deu prosseguimento a outros sofrimentos que ela teve, onde o ponto de partida foi o Marquês. Então, imagina. E a pedra foi rolando. Bola, rolando. Cada vez que dá uma volta, aumenta. O amigo fez uma pausa e logo deu prosseguimento, para ele poder ir absorvendo aquelas realidades, né? Está colocando ele de cara, enfrentando as suas próprias realidades. Não nos referimos apenas a Rosa Keller, que é esse fato que aconteceu, mas a todos quanto foram vítimas dos desvarios do senhor Marquês, cuja memória na Terra está associada às páginas de Justine, de Juliette, são livros, são romances escritos pelo Marquês, carregados de cenas de pornografia, esses livros, né? E são os personagens do livro também que dão o título ao livro. E de outras personagens moralmente enfermas e que hoje se alastram pelo mundo como espetáculos de primitivismo e de barbarismo. E gostaria de apresentar ao nosso convidado uma sua antiga amiga, Madame X. Mauro, adormecido, foi conduzido igualmente por padioleiros vigilantes e colocado em outro leito ao lado de Rosa Keller. Então estavam ali os dois. O Marquês olhou e revidou surpreso, interrogando: sei que minha querida amiga se encontra nessa estranha forma de sacerdote explorador da infância, mas que tenho eu com problema? Ele não tem nada com problema, né, Falcone? Mas ele sabia
É a E aquele espírito. Verônica da Mirinha. Nem o Falcone tem nada com isso. Ó o nariz empinado, ó, desce do salto. Realmente, elucidou o irmão Anacleto, o caro Marquês tem muito a ver com as suas atitudes atuais, porque ela tem sido sua hóspede durante muitos bacanais na cidade perversa, onde cada vez mais se nutre dos miasmas doentios e escravizadores. Quer dizer, não acabou o elo entre ele e Madame X. Nessa conjuntura, porém, a sua existência deverá redefinir rumos para o futuro, porquanto está a um passo da loucura ou do suicídio, tais os demandos que se tem permitido sob sua inspiração. Convenhamos que o império da sensualidade e da morbidez, por mais longo se manifeste, é sempre de duração efêmera, não podendo prolongar-se indefinidamente, sem consumir aqueles que o vitalizam. A vela ilumina, mas ela se consome servindo ao bem, produzindo luz. O sexo faz bem, o orgasmo, o êxtase, as orgias, as fantasias, mas queima os fluidos da criatura todinho. Não tem nada a ver com isso, repostou o Marquês Alterado. Houvesse previsto que afinal não existe nada contra mim que não seja o repetir os mesmos argumentos insonsos com que sempre sou acusado, e não teria perdido meu tempo em aceitar essa entrevista farsa. Isso é mentira. Não ignore, é claro, os artifícios de que se utilizam os puritanos e frustrados do sexo para desmantelarem a nossa organização, o que sempre vem redundando em inutilidade, já que somos poderosos e contamos com o apoio dos homens encarnados na Terra e de outros que se encontram fora do corpo. Ele não tem nada a ver com isso. Ponto de vista dele. O sexo é o objetivo único da existência execrável que a vida nos consegue. Nascemos e fomos criados para sexo. Fruí-lo até a destruição de si mesmo é a única finalidade de que dispõe o ser humano. Sei por experiência pessoal que a vida não passa de uma neblina que a nossa mente vitaliza ou desorganiza. Tudo quanto operamos pelo pensamento torna-se realidade, merecendo, portanto, somente existir o que nos agrada e nos compensa emocionalmente. Sei que um dia me extinguirei. Ele acha que um dia ele vai acabar, vai virar fumacinha. Interessante isso, que ele já está há quanto tempo no mundo espiritual e ele não acabou? Fantasminha, né? Pode. Como o fumo que desaparece logo que termina a combustão. Cigarro, fumaça. Acabou o cigarro, acabou a fumaça. Gente. Falcone, cuidado. Você já teve nessa frequência, talvez até pior. Então a gente fica assustado de saber como que a nossa mente é frágil. Por isso reinarei nos meus domínios, propiciando a todos quantos pensam e gozam como eu o prazer infinito e variável que a imaginação pode conceber. Lamentável quimera, elucidou o benfeitor, na qual o amigo não acredita. Fala a boca mentiras, mas no coração você sabe o que é. Os longos anos de exorbitância e de despudor laceraram-lhe a alma, cujos tecidos sutis estão sendo pejados de energias tóxicas, que se vão transformando em tédio com irrupção de violência cada vez mais selvagem, sem atender o insaciável desejo de mais gozo. É aquilo que Joana fala, é como beber a água do mar, para saciar a sede. Quanto mais bebe, mais sede tem. Tudo chega a um ponto de saturação. Acabei de falar com a Verônica ainda há pouco sobre o açúcar na água. Vai colocando, vai misturando, vai colocando, vai mexendo. Chega um ponto que não absorve mais. Saturação. Então nós temos que pensar nisso. Tudo chega a esse ponto de saturação. Até o mal, que cada qual se faz a si mesmo e ao seu próximo, transformando-se em flagelo íntimo que não mais proporciona prazer mórbido por ocasionar danos e sofrimento nos demais. É o que vem ocorrendo com o senhor Marquês. Soa-lhe também a hora da exaustão. A sua imaginação não mais pode conceber nada que não seja experienciado. A decantada liberação sexual entre os seres humanos sob a sua e outras odiendas inspirações, que chegou à Terra por inúmeros ex-residentes da cidade perversa,
e após o impacto verdadeiro, vem perdendo adoradores, enquanto alguns ambiciosos, incapazes de progredir mediante processos de honradez e de valor, apelam para as cavilosas manifestações da promiscuidade e das aberrações, fazendo que logo mais estejam totalmente ultrapassadas. Sua cidade vai desmanchar, Marquês. O ser humano aspira, queira ou não, a ideais mais variados e a patamares diferentes de experiências emocionais, nos quais as sensações são transformadas em emoções, em torno do bom, do belo e do libertador. Tem um ditado árabe que diz: ninguém consegue deter a madrugada, por mais escura que a noite seja. Toda canga pesa demais, até tornar-se um fardo insuportável. É o que vem sucedendo com o senhor. Podemos identificar a sua necessidade de renovação. Quer dizer, como espíritos mais equilibrados, já vemos no seu campo mental e emocional brechas, buracos negros, campos vazios. Podemos identificar a necessidade de renovação. Captamos as suas aspirações pela liberdade. Nem você está aguentando mais aquele chiqueiro que você criou. E os anelos íntimos por novas experiências. Calou-se por um momento. Já dá tempo do cara digerir. Até para a gente, leitor, digerir. É mesmo. Dando prosseguimento. Enquanto alguns iniciantes encontram-se deslumbrados pelos prazeres exóticos e pelas aberrações da loucura, desejando vivê-los até a exaustão na viagem sem sentido do corpo, que pretendem prolongar fora das vísceras orgânicas, aqueles que se têm entregado à luxúria e ao despautério encontram-se laços, cansados da rotina e já desinteressados do jogo ilusório dos sentidos, experimentando a falta do sentimento do amor. Sem o amor, a vida não tem qualquer objetivo, Marquês, nenhum significado, porque toda sensação desaparece após ser atendida. Você pega o doce mais doce que você gosta, um brigadeiro, uma cocada, um pé de moleque, põe na boca. Que delícia, gente, que sabor divino. Comeu, mastigou, bebe um copo d'água ou escova os dentes, acabou. Daqui para baixo tudo é peso. O alimento mais salgado, o alimento mais doce, o alimento mais gostoso e o alimento mais desagradável. Virou peso no estômago que vai ser digerido. E se você come demais o doce ou o salgado, satura. Sem o amor, a vida não tem qualquer objetivo. A sensação desaparece após ser atendida, enquanto as aspirações de afeto, do sentimento, da beleza, do conhecimento profundo, da autorrealização, da plenitude, cada vez mais motivam, porque tem caráter e sabor infinito. Quem vê as cenas descritas por André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, das alvoradas no mundo espiritual, as flores de nosso lar captam a luz do dia, das colônias espirituais, e de noite viram fosforescentes. O campo da música, o campo da paz. Não pense, porém, o senhor Marquês, que estamos desejando violentar-lhe de forma de viver, pela qual optou espontaneamente e que vem se entregando há um tempo excessivo. O nosso é o interesse de libertar Rosa Keller e Madame X. Acabou nossa conversa, você vai e faz a sua vida o que você quiser. Agora os dois já estão no limite do limite, bem como de algumas das suas vítimas da insidiosa enfermidade que as afeta e que certamente, com o seu auxílio, será erradicada, beneficiando também. O Marquês deu a ruidosa gargalhada, esfogueando-se o semblante deformado, num aspecto mais de máscaras que de face, com anomalias decorrentes das construções mentais que eu apresentava com características de algum fauno mitológico e aberrante. Agora, os espíritos perceberam que ele tinha alguma coisa ali já querendo essa mudança, por isso que esse momento foi preparado para tudo isso. Né? Porque há quanto tempo que ele já está ali liderando aquela cidade? Provavelmente antes não teriam um acesso que tiveram agora, ou ele não estaria preparado para ouvir o que ele está ouvindo e o que vai acontecer daí para frente.
Há um sinal quase imperceptível do irmão Anacleto, muito discreto. O dilermano, que se encontrava vigilante, aproximou-se de Mauro e começou a aplicar-lhe passes dispersivos. A princípio, sobre os chakras coronário e cerebral, como se estivesse dissolvendo energias condensadas naquelas áreas, para logo prolongar os movimentos na direção longitudinal do corpo adormecido. Lentamente, o perispírito do sacerdote assumiu a forma feminina da madame, e essa despertou. E ao despertar, recuperou a lucidez com uma relativa facilidade. Logo após, percorreu os olhos pelo ambiente e identificou o Marquês de Sade, que não sopitou a surpresa do reencontro, sorrindo jovialmente, algo estimulado, provocando na entidade inesperado constrangimento, quase um receio que não se esforçou por ocultar, não tinha como disfarçar ou esconder. A psicosfera ambiente, apesar de saturada de energias superiores, foi se tornando mais densa, por isso que eles estavam num recinto preparado para isso. À medida que as entidades convidadas começaram a exteriorizar os anelos do seu psiquismo atormentado, porque quem estava ali assistindo também se surpreendeu com a cena. Não dominando a surpresa, o Marquês de Sade acercou-se de Madame X e desejou cingi-la em um abraço afetuoso, né? Abraçá-la, no que foi discretamente repelido, causando-lhe singular desagrado. Olha que coisa interessante, porque ela não estava com essa afetividade toda com relação a ele, não. Então ele vai para abraçar e ela, então, recusa aquele abraço. O mineirês, não vem que não tem. O irmão Anacleto utilizou-se dessa ocorrência para informar, dessa recusa do abraço, para informar que naquele momento seriam estabelecidas diretrizes novas para o futuro, tendo em vista que o império da desordem e da destruturação de algumas vidas deveria ceder lugar a cometimentos diferentes, ensejando a edificação da felicidade para todos, quando se encontravam os envolvidos na urdidura da insensatez. Então, era um momento de novas perspectivas para ajudar esses espíritos, né? Com segurança e entonação de voz especial, propôs que se iniciassem as atividades espirituais através de uma oração. E ele, então, solicita ao nobre doutor Bezerra de Menezes que profira esta prece. E sem qualquer demora, o mensageiro da luz, estamos lembrando que o doutor Bezerra estava ali, né, para participar, como ele diz, como aprendiz, ele exorou sensibilizado a todos, tocando-nos igualmente. Então vamos agora para a prece do Dr. Bezerra. Vou abrir um parênteses. Eu estou relendo pela terceira vez consecutiva o mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27. Leiam, releiam. Café da manhã, no almoço, no jantar, antes de dormir, antes de levantar. É especificamente focado na oração. Vale a pena orar? Precisamos orar? Vai no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: a prece torna melhor o homem? Vai lá para você conferir isso. Junta isso com a parte da oração, lá no Livro dos Espíritos. Gente, é uma aula. Para que eu vou orar se Deus já sabe do que eu preciso? Mas vou te contar uma coisa. Se Deus sabe tudo, eu não preciso de orar. Para que eu orar se vai acabar tudo? E se não vai acabar, eu sou responsável pelo que me acontece, não vai aliviar nada. Eu não sei como é que esse bendito Allan Kardec, o professor Rivail, né, agora Allan Kardec, conseguiu, mesmo com a ajuda dos espíritos superiores, concatenar. Eu já falei isso aqui várias vezes. No meu ponto de vista, Allan Kardec conseguiu em 14 anos fazer o que muitos de nós não conseguiremos fazer em 14 reencarnações. A não ser que a gente vire a gente. Mas, vamos lá. Dr. Bezerra, então, começa. Jesus, psicoterapeuta por excelência. Estamos aqui mergulhados nas vibrações mais complexas da inferioridade moral que ainda nos caracteriza. Tu sabe das nossas fragilidades. E buscamos a tua magnanimidade, a fim de que possamos sair de quê? Do lodo, do atraso. Estamos cansados. Encarna, desencarna,
encarna, nessa loucura que mergulhamos em várias experiências. E estamos pedindo mais uma oportunidade para criar uma nova senda. Sabemos que está chegado o momento da nossa libertação. Olha que ele está se colocando no nível também de precisar de mudanças, como o Marquês de Sade, como a jovem, como a Madame X. Precisamos de nova disposição. Ajuda-nos para que possamos sair do longo ciclo de séculos de perturbação e primarismo. Sabemos que o Senhor tem nos estendido as mãos, mas muitas vezes nós escorregamos os dedos e não conseguimos acompanhar-te ainda. Mas queremos sair da nossa acomodação, queremos aspirações de plenitude. Jesus, aproveite esse momento, ou melhor, ajuda-nos a aproveitarmos esse momento de reflexão para que possamos alçar as regiões superiores de luz, aurir energias, tônicos, fortificantes, biotônico, fontora espiritual, como diriam os antigos, né? Para quê? Para poder dar conta de dar um passo diferente daquele que temos dado nas últimas encarnações. Não é a primeira vez que pedimos help, time, tempo ao teu auxílio. Já prometemos que iria tomar decisões, rumos novos, mas buscamos mais uma vez o seu magnetismo para que possamos viajar da treva para a luz, da doença para a saúde, da impermanência para a permanência em ti, porque está nos faltando saúde espiritual. Todos quantos aqui nos encontramos somos os novos filhos do Calvário, despertando para avançar no rumo dos altos cimos. Alonga-te até nós, e sem considerar os nossos pesados delitos, enseja-nos a recuperação indispensável para o recomeço feliz dos tentames iluminativos. Jesus, benfeitor incessante, aguardamos que venha até nós, que nos encontramos em expectativa de paz e de renovação. E quando ele silenciou, iluminado interiormente por peregrina claridade radiante, percebemos que flocos diminutos, pequenininhos, igualmente luminosos, caíam do alto e, tocando-nos todos, assinalavam-nos com pontos refulgentes que nos produziam inefável bem-estar. O Marquês de Sade, que não estava acostumado a algo dessa natureza, observou a ocorrência entre espantado e receoso, não sabia o que era, não podendo, porém, ocultar o prazer decorrente da sensação que lhe causava o desconhecido benefício. Depois de quanto tempo sem sentir uma sensação de bem-estar, imagina, deve ter sido aquela pomada balsâmica em cima de uma queimadura. Ai, que alívio que ele deve ter sentido. Enquanto Madre Clara de Jesus envolvia Rosa Keller em energias saturadas de harmonia, a enferma, com as deformações que lhe assinalavam o perispírito, recobrou totalmente a lucidez e, reconhecendo ali o seu algoz, pareceu tresvariar, gritando desordenadamente. Imagina só. Nossa. Imagina uma pessoa, com todo o respeito que eu vou dizer, um morador de rua, que está várias semanas sem tomar banho, e tem a oportunidade de entrar debaixo de um chuveiro, receber uma bucha, um sabonete e tomar um banho. Fazer a barba, cortar o cabelo e olhar no espelho. Como é que faz? O que faz aqui esse monstro? Novamente vai torturar-me? Não lhe bastam os dias da minha desgraça longínquos que já se foram? Ainda tenho as carnes dilaceradas pela sua loucura assassina. Socorra-me, alguém por piedade. Ela não está vendo os amigos espirituais. Por sintonia, ela está vendo só o quê? Só ele. Ô, Marquês. Calme-se, minha filha, disse Maria Teresa de Jesus, aplicando-lhe energias dulcificantes. Senhor Marquês não mais poderá afligir a ninguém. A partir deste momento, também ele se encontra em tratamento, dando o primeiro passo para a nova direção. Tchan, 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 tchan. Deve ser loucura, interveio o convidado especial, imprimindo na voz ironia e desdém.
Eu aqui me encontro voluntariamente e sem nenhuma disposição para mudar de atitude ou iniciar o tratamento, pois me reconheço saudável. Eu sou o cara, entendeu? Bem disposto no que faço, conforme me sinto e que aspiro. Acercando-se, o irmão Anacleto esclareceu. Sabemos como o caro amigo se encontra e sente-se. Nada obstante, aqueles que têm sido vítimas, suas vítimas, anelando pela libertação, estão cansados das sevícias, dos maus-tratos, especialmente a nossa amiga Rosa, que após libertar-se da prisão no castelo de Y, vem recebendo tratamento adequado para o reencontro com a felicidade. Enquanto isso, a vítima do sicário continuava gritando aparvalhada. Tadinha. Que susto! Um susto danado, né? Não me deixem voltar para aquele inferno. Eu tenho direito à paz. Sei que sucumbi 1000 vezes a todos os tipos de torpeza moral, mas não possuía discernimento nem capacidade para lutar contra a desgraça que me devorava por dentro. Sabemos disso, minha filha, prosseguiu a gentil mentora. Ademais, você se encontrava hipnotizada, desde quando deambulava pelo mundo nos trajes desgastados da perversão moral que se entregou. Agora surge uma diferente madrugada, em que você lentamente irá recuperar-se. Não tema, nem se deixe sofrer, porque o mestre do amor ouviu o seu grito, rogando socorro e atendeu-a. Ninguém se encontra perdido indefinidamente. O poder maléfico exercido contra você não possui mais qualquer força que a submeta aos caprichos que vicejavam até há pouco. Confie e ore neste momento decisivo da sua vida. Ele desgraçou-me e a muitas vidas, acusou a infortunada, e submeteu-nos a sofrimentos insuportáveis nas furnas em que nos reteve por longos, infinitos anos, que não sei contar. Ali no castelo, a crueldade não tem limites. Todos o sabemos, minha filha. Ela ficou presa durante um tempo nesse castelo, né? O Marquês a trouxe para ali, fazia atrocidades com ela e deixou ela presa lá durante muito tempo. Então, por isso que ela está falando ali que esse castelo tinha essas crueldades. Todos o sabemos, minha filha, e por isso aqui estamos reunidos a fim de decidirmos como seguirão as suas existências a partir desse momento. Nominalmente acusado, o Marquês esbravejou. Sempre foi uma louca, a desgraçada, por cuja causa eu sofri penalidade injusta. Gente, ele não consegue enxergar o que ele fez. É aquilo que você falou, é uma transferência. Né? Ou não quer, né? Enxergar. Por isso mesmo, após a sua morte vergonhosa, arrebatei-a para os meus domínios no castelo que eu próprio ergui, onde a explorei à expensa dos meus interesses, como é compreensível. Foi ela quem me seduziu, ou melhor dizendo, quem me perturbou a juventude, atraindo-me vulgar e perversa aos seus encantamentos sensuais. 2 séculos atrás. A mulher é que é problema. O homem é criatura do bem. A mulher com a sensualidade. O homem não tem sensualidade, não. Só a mulher. Tá vendo como é que isso perdura até hoje? Coitado de nós. Vai nessa. Assolando nos meus instintos, dilacerei-a, esfogueado pelos desejos que irromperam, dominando-me todo o corpo e a mente. Odeio-a e lamento não haver feito muito mais, a fim de submetê-la, exemplo típico da ralé e do lixo social, porque ela era moradora de rua. Ela pensava certamente que me conquistaria, quando lhe emprestaria meu nome e meus títulos, pobre e insana. E outra gargalhada estrídula, que tinha mais o aspecto de loucura que mesmo de alegria ou satisfação. Ele está começando a se sentir acuado. Ninguém consegue deter a madrugada, a luz. Ele mente, gritou Rosa, porque eu não fui a primeira, nem mesmo a causadora do seu primeiro encarceramento. Por isso ele se esqueceu de Giana e Testar, das blasfêmias contra Deus, Jesus, Maria e dos atos religiosos, bem como do abuso praticado contra ela que se recusava a atender.
O seu Essa mulher, essa Jeane essa, Testar, ela essa era uma fabricante de leques e ela era também prostituta. E ele um dia convida para casa, na biografia dele está contando. E ela era religiosa. Então ele faz várias perguntas, por isso que ela fala aí de Deus, Jesus, se ela acreditava, e ela dizia que sim, que acreditava, e o Marquês, nossa, xinga Jesus, Maria, fala um monte de coisa e comete as atrocidades com ela. E isso foi levado a julgamento. Ele foi preso. Então, por isso que é chamado Caso Testardi, isso em 1763. eu estou achando que você estava lá, porque você está sabendo disso tudo na ponta da Eu língua. fiquei curiosa para saber quem era ela. Você foi atrás do Mister Google aí, ó. Eu queria saber. Comigo, pobre tecelã em Arcueil, sei lá como é que pronuncia. É um bairro de Paris. Tudo começou com seu estranho psicodrama sexual que terminou na minha flagelação sobre a ameaça da morte. Se não eu houvesse fugido pela janela aberta e contado a todos quanto encontrei e até se estarreciam com meu estado, o infame ficaria impune. Nem desejo referir-me à sua vida incestuosa com a própria irmã. Olha só. No entanto, graças à sua posição social, ele sempre conseguiu a liberdade, evitando a pena de morte, mesmo após condenado mais de uma vez, enquanto suas vítimas ficamos desgraçadas para sempre na terra e até mesmo depois da morte. Quando desencarna, cada um encontra o céu ou o inferno que construiu. Ninguém vai ficar viradinha de anjo sem não ter construído o céu dentro de si. Nesse momento, Madame X, totalmente desperta e lúcida, interveio. Também estou cansada de tanta desgraça. Necessito ser livre para crescer, ser feliz, virar gente. Não mais suporto a pressão que me submete, nem a insaciabilidade que me queima interiormente, buscando novos e sórdidos comportamentos. O cansaço asfixia-me e o horror de mim mesma toma proporções com as quais já não posso conviver. Não tenho I love myself, eu amo a mim mesma. Ela já não aguenta, ela está se odiando. Aspiro por novos comportamentos, necessito libertar-me da luxúria, da sensualidade perversa que me destrói. E é demasiadamente alto o preço de cada comportamento desditoso, infelicitando vidas infantis que estertoram no meu regaço, enquanto a perfeição me consome sem cessar. E que eu tenho com isso? Interrogou o Marquês. Serei responsável pela sua casa de perdição nos arredores de Paris, onde se praticavam aberrações que me faziam corar? Ele ficava corado com as coisas que Madame... Ele também cora, gente, olha aí. Quando a visitei por primeira vez, já era um antro de prostituição da mais baixa qualidade. Poderia mesmo afirmar que ali aprimorei alguns dos meus métodos, tal a excelência do que ocorria em excesso de depravação e criminalidade. Então ele está mostrando que ele também é vítima. Ele também é vítima. Sim, é vítima dele mesmo. Livre a semeadura, obrigatória Os amigos espirituais me dizem sempre, Verônica, que quando nós estamos entrando nas ondas de perturbação, beber, fumar, arrumar amantes, brincar com a vida dos outros, prostituir, dar calote, a gente entra sorrindo. Mas na hora de sair para o resgate, todo mundo sai chorando. Entra no resgate chorando. Introduzir o uso de comportamentos sexuais com animais na parte inferior da maison, porque os seus frequentadores eram menos que os próprios quadrúpedes ou com eles se assemelhavam. Já me encontrava bastante debilitado em forças naquele período, porém suficiente lúcido para aquilatar em torno dos resultados dos favores que podia proporcionar aos demais. Então ele só fazia aquilo para permitir que outras pessoas tivessem prazer. Não me excusa a responsabilidade, nem a nego, respondeu Madame. No entanto, eu estou cansada dessa luta sem fim e sem glórias. O domínio que a sua mente exerce sobre mim, levando-me sempre ao retorno à cidade, é o que desejo romper, para poder avançar com autonomia, com menos dificuldade, com menor pressão emocional,
sem cobranças, sem coação. No direito a gente fala da coação moral e da coação física. Ele faz sobre ela e outros coação moral e coação física. Liberte-me, por favor, da sua hipnose destruidora. Livro dos Médiuns, capítulo 23, obsessão simples, fascinação, subjugação, auto-obsessão. Ela não consegue romper com ela mesma porque ela está na fascinação dele. O negócio é bravo. A madame estava sinceramente comovida, e no apelo que lhe partia do íntimo, exteriorizavam-se as energias que lhe foram ministradas nos dias precedentes, fortalecendo para aquele encontro singular, que em outro momento, se aqui já está difícil para ela, se ela tivesse mais debilitada, mais difícil seria. Então ela passou por todo um processo de tratamento para que pudesse enfrentar essa situação de agora. O rosto do Marquês congestionou-se, ele parecia pronto para uma explosão sem precedentes. Iracundo e cínico deblaterou. Que tribunal ridículo é este? Estive na terra muitas vezes diante de juízes e acusadores, de severos justiceiros e de cínicos membros do puritanismo social, que se apresentavam como portadores da verdade, da dignidade e do respeito humano. Ele só esqueceu de dizer que várias vezes ele foi levado a júri, mas que pelo seu título de nobreza e por conhecimento foi amenizada a situação. E muitos estavam julgando ele podia levar o dele e falar assim, você também estava lá? Exatamente. Só quando vai eclodir a Revolução Francesa que a situação se inverteu um pouquinho. Ele perde os bens, ele vai preso, e aí era uma outra situação. Mas até então, ele passava um pano para ele, como diz hoje em dia aí, né? Esses mesmos hipócritas promoviam as guerras, em alguma das quais estive defendendo a França. Com acho que 17 anos, ele participou realmente da Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra que a França e a Áustria disputavam territórios comerciais com a Prússia e com a Inglaterra. E ele continua, enquanto eles se escondiam para fugirem às batalhas. No entanto, não trepidavam em punir-me com a sua falsidade, porque não pouco se permitiam realizar às ocultas os prazeres que criei, condenando-me em mecanismos de autopunição que não tinham coragem de infligir-se. Nada mudou, inclusive entre os mortos. E são os senhores, os representantes da verdade, da honradez, da felicidade humana, que me querem impingir culpas que não as tenham, pensando em mudar meu destino? Estão profundamente enganados, porque também eu conheço alguns dos mecanismos das leis que regem o universo. Eu somente me permiti fazer o que achei melhor para mim mesmo e para todos aqueles que, à minha semelhança, desejavam uma vida de prazer e não tinham coragem de realizar. Eu apenas direcionei-os para o que sempre desejaram. Gênio que sempre fui, olha a modéstia, né? Soube cercar-me de amigos e cooperadores que me compartilham as experiências e se extasiavam com as mesmas. Por isso, a justiça, sempre corrupta, não conseguiu vencer. Ninguém deseja violentar o sofrido amigo, o irmão Anacleto falou. E interrompendo, o Marquês interrogou, como se atreve a dizer que sou um sofrido amigo? Nem sou sofrido e muito menos seu amigo. Eu sou um dos senhores da cidade do prazer. Sem dúvida, sem amigos, porque sou poderoso, e estes não têm amigos, e sim áulicos, bajuladores. Não me venha, pois, com pieguismos cristãos, de que me libertei quando ainda jovem, embora a religião da época me tenha absolvido e me sepultado com as suas bênçãos, que, como vê, não adiantaram nada. Hermínio Miranda tem um livro que se chama Diálogo com as Sombras, onde ele fala dos espíritos fanáticos, dos espíritos hipnotizadores, dos espíritos obsessores, e ele vai descrevendo uma série de situações, e fala de casos igual esse aí do Marquês, em que a criatura não vê o abismo em que ela mesma se colocou, e se julga no direito de administrar vidas, consciências e tudo mais. Oremos, mantendo-se inalterado, né? Quer dizer, não sou seu amigo, não sou amigo de Jesus, eu cerco das pessoas que pensam igual a mim, não me venha com esses pieguismos, não adianta, não, comigo não, como diz o outro, não vem que não tem. Mantendo-se inalterado, o benfeitor prosseguiu calmo e seguro.
O nosso sofrido amigo Ele repete. está cansado da mentira, da farsa que se vem permitindo, porque na relatividade das ações infelizes, momento sempre chega em que o indivíduo saturado, olha de novo essa palavra, De novo. saturação, e aturdido, busca a realização suprema da vida, que é o amor. Podemos ir pela dor ou pelo amor. Ele fugiu do amor, foi pela dor. E o amor é a única resposta para todas as questões perturbadoras da humanidade. Vamos lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo explicadinho direitinho. Como dizia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, nos mínimos detalhes. O venerável doutor Bezerra de Menezes dirigiu-se à porta da entrada. Não, pulou um parágrafo. Nesse momento... Desculpa. Nesse momento, escutamos uma doce voz que nos chegava da esfera superior e alcançava-nos a acústica da alma, produzindo-nos elevada emotividade. A vibração de alguém de nível superior chegou. O venerável doutor Bezerra dirigiu-se à porta da entrada da sala e recebeu nobre entidade, acompanhada por mais 2 espíritos elevados, que, envolta em diáfana luminosidade, entoava comovedora canção de ninar. Os sofredores, surpreendidos pelo doce enlevo e encantamento dos visitantes, não puderam esconder a emoção que os tomou, enquanto nós outros, igualmente felicitados pelo inesperado acontecimento, deixamos-nos envolver pela misericórdia divina, tomados pela expectativa dos próximos acontecimentos. Quem será? Era a primeira vez que eu participava de uma atividade espiritual de grande porte e acontecia algo semelhante, com fins psicoterapêuticos, ao mesmo tempo do alto significado. Gente, ela não chega só com luz, não. Ela chega com luz e com música. Música, eu sou músico e maestro. É um tripé. E dizer que, nesse final de ano que terminou aí, eu fiz uma faxina na minha casa e ressuscitei a clarineta e o saxofone. Na reunião de reabastecimento, eu disse para o Genésio, eu vou colocar a música na FEAC na reunião de segunda-feira. E já estou me preparando para isso. Música é harmonia, melodia e ritmo. Ela chega carregada de luz e de harmonia, melodia e deu um novo ritmo vibracional no ambiente. Todo mundo foi tocado. Não tem como não tocar. Não tem como não tocar. É a primeira vez que ele participa de uma... Participa disso. Deve ser muito bonito, né? É a cena, né? Porque ele descrevendo, a gente vai imaginando. Não pude evitar a curiosidade que bailava em minha mente, diz o Manuel Filomeno. Quem seria a virtuosa visitante? Qual a finalidade da sua presença? Não me pude entregar a excogitações dessa natureza, porque, ao adentrar-se no recinto e fazê-lo recender peculiar aroma espiritual, olha, ainda vi um aroma, vimos-la acercar-se do Marquês de Sade, envolvendo-o em um olhar inesquecível. As vibrações superiores tomavam-nos a todos, produzindo inefável sensação de paz. O trânsfuga espiritual, reconhecendo a iluminada visitante, atirou-se de joelhos e gritou, em lágrimas, que subitamente banharam-lhe o rosto, exclamando: Mamãe, novamente você vem salvar-me, descendo do paraíso até o inferno em que me encontro? Dona Tien Alphonse, era o nome do marquês, né? Enunciou com inabitual musicalidade na voz. Venho em nome do amor para estar contigo. Ainda não mereço o paraíso, nem te encontras no inferno. Estamos ambos na casa do Pai, em regiões diferentes, a serviço das suas incomparáveis leis. Tem bom ânimo e renasce para a vida, mais uma vez,
arrancando do teu íntimo o câncer que te vem consumindo há tanto tempo. É chegado o momento de recomeçar. Qual que é a palavra desse ano? Reconciliação. Reconciliar, Reconciliar. recomeçar, começar de novo, De novo. ação de reconciliar. Você tem que fazer as pazes, Marquês, não é comigo não, sua mãe não, não é com Jesus não. Você tem que fazer a paz com o Deus vivo dentro de você, fagulha divina, deixai brilhar a vossa luz. Gente, muitas pessoas reclamaram no princípio que o livro era denso, que era um livro assim pesado, estava mexendo com elas, que ele está mexendo com as entranhas da gente. Várias vezes aqui participando com vocês, eu me emocionei, eu me assustei, eu me extasiei com o livro que eu já li mais de uma vez. Então nós temos que pensar. Esse livro está mostrando que dentro de cada um de nós ainda existe um pedaço de Madame X, ainda existe um pedaço do Marquês de Sade, ainda existe um pedaço da jovem, como é que ela chama lá? Esqueci o nome. Rosa Keller. Rosa Keller. Ora nós somos Marquês, ora nós somos Rosa Keller, ora nós somos o Padre Mauro, ora nós somos a diretora da escola, ora nós somos o bispo, ora nós somos o doutor Bezerra de Menezes, ora nós somos o Manel Filomeno de Miranda. Eu volto lá atrás numa coisa que eu já falei várias vezes. Camilo Castelo Branco, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, diz que o livro espírita é vacina, é antídoto, não é vacina que ele fala, não. É antídoto contra a obsessão. Eu, Falcone, estou com vontade de me envolver com uma pessoa aqui da rua. Ela está me convidando para coisas, para experiências, para tomar um vinho na casa dela, que ela vai preparar uma ceia, não sei o quê. E a minha boca já está enchendo d'água, é uma pessoa bonita, agradável, Vai lá, Falcone. Convida ela para ir na FEAC, cear na FEAC, na reunião de segunda-feira, no trabalho com as pessoas de fragilidade social. Convida ela para ir fazer uns grupos de estudos. Vamos ceiar com Manel Filomeno de Miranda, com Joana de Ângeles. Mas um pedaço meu, Marquês de Sade, um pedaço meu, ainda dá vontade de... Ô, Verônica, eu estou com 70 anos, minha filha. Cada dia que passa, as minhas forças estão indo embora, minha beleza está indo embora. Eu não estou procurando sarna para coçar, mas que cai na minha rede, ela é que está me convidando, a encrenca vai ser dela. Minha avó dizia, quem com porcos mistura, completa. Não, não sei. Não sabe? Não. Como é que tratava porco antigamente? Farelo, que é a casca do trigo, mexia aquilo, fermentava aquilo, misturava com abóbora, com inhame, com abacate. Quem com porcos mistura, farelo come. Mas é ela que está me convidando. Eu vou lá fazer uma caridade, tadinha dela, ela está carente, tá? E eu vou por quê? Eu vou levar o evangelho aqui. Levar o livro dos Espíritos, chegar lá e começar. Agora eu dou glória a Jesus. Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Jesus me salvou, mas eu afundei de novo. Mas que seria uma experiência de uma agradabilidade fora de série na visão dos homens. A Verônica trabalha numa empresa, ou tem alguém na vizinhança dela que provoca ela mexe com dinheiro, e ela pensa, gente, se eu tirar R$100 por dia aqui, não vai fazer a menor diferença. Ou o Falcone está mexendo com valores alheios, não vai fazer diferença para o dono, ele nunca vai saber que eu tirei. E R$100 por dia dá apenas R$3.000 por mês. Vai quebrar um galho, meu filho, o povo diz que quem quebra galho é macaco gordo. Olha esse espírito para a mãe do Marquês, para chegar nesse nível que ela está. Ela não chegou lá porque Jesus gosta mais dela do que do Marquês, porque gosta mais da Verônica do que do Falcone. Não. É construção individual. Por que nós nos reunimos em assembleias?
Por que Jesus cercou-se de 12 pessoas, 70 companheiros? Porque várias mulheres acompanharam Jesus na jornada dele. Era o grupo de apoio logístico, né? Para mostrar que o trabalho em equipe fortalece. Uma andorinha não faz verão, mas marca presença. Passou uma andorinha no céu. Vamos fazer a nossa parte. Então, quando nós nos reunimos na FEAC, no Ivon Costa, no Fé e Caridade, no Dom Pedro II, né? Quando os católicos se reúnem nas igrejas, os protestantes nas deles, os monges budistas no templo, criam uma egrégora maior do que um só, se estão afinados. Falei da música ainda há pouco. Se não houver afinação, a orquestra vira a maior bagunça. Mas se nós nos afinamos, evoluir em equipe é mais fácil do que evoluirmos. Por que nós estamos aqui fazendo esse negócio uma vez por semana? Primeiro, para lavar a alma que nós somos, não é lavar a nossa alma, que eu não tenho uma alma. Quem está falando através desse corpo é uma alma. A alma diz Kardec, espírito encarnado. Espírito diz Kardec, alma desencarnada, só para criar uma, como é que a gente fala, referência. Olha só. Nós temos condição de receber na FEAC um espírito da hierarquia dessa senhora que chegou aí agora? Só com a ajuda dos amigos espirituais, que terão que preparar o ambiente. Um espírito desse padrão vibracional é alguém muito acima da média. Muito acima da média. Nós sabemos de médiuns de grande potencial, como Chico, Divaldo, Raul, que receberam entidades de planos superiores, mas o mentor deles entrou no meio para fazer uma adaptação. Então, nós estamos aqui para isso. Junta uma palavra da Mirinha, uma da Verônica, uma minha, uma sua, e a gente abre um pouco mais a mente. E Einstein dizia, uma mente que se abre para uma nova realidade nunca mais volta ao tamanho anterior. Por isso, o grupo de estudos é mais importante para você, para mim, para todos nós, do que a reunião pública. Semana que vem... O capítulo 17, libertação e felicidade, porque aí vai continuar, né, esse encontro aí da mãe com o filho. 17. Encontro 206, como é que chama? Libertação e felicidade. E aí você comentou sobre as pessoas que às vezes acharam no início do livro um livro pesado, mas a ideia do Manuel... E felicidade. O Manuel Filomeno pega uma situação tão assim, vamos dizer, o pé na lama, uma situação tão difícil, e para mostrar para a gente que uma situação, por mais dificultosa que ela seja, tem solução, tem saída, e ele está mostrando isso para a gente. Então, aquilo que a gente imagina, isso não tem jeito, tem. E a gente está vendo todo um trabalho que é para ajudar não só um espírito, mas vários espíritos a tirar, a sair desse lodaçal e buscar uma perspectiva diferente. Então, a beleza da instrução, né, das informações que ele nos traz é isso. Somos ajudados, podemos participar disso, podemos fazer a nossa parte, e ninguém está esquecido, ninguém está perdido. Então ele pega uma situação bem caótica, que é o que a gente vê aqui dessa situação, uma situação verídica, né, esses personagens existiram, isso que ele narra aqui aconteceu, para mostrar para a gente como é que é essa ajuda do mundo espiritual para todos esses. Então isso é muito bonito. Com certeza. A Verônica faz atendimento fraterno individual, a Mirinha faz, eu faço, a Kátia fazia, e é muito comum chegarem pessoas com dramas tão sérios que dizem, não dá mais tempo nessa encarnação. Eu já fiz tanta bobagem que eu não tenho coragem nem de relatar aqui. Então, meu caso é um caso perdido. Ninguém está perdido, a não ser, Mateus fala, na confusão de si mesmo. Eu não estou perdido por causa dos problemas da Verônica. Eu não estou perdido por causa dos desafios da Mirinha. Eu estou perdido por causa dos problemas e desafios que eu criei. Vou usar uma palavra que os antigos usavam muito, por causa das encrencas que eu arrumei. Toda encrenca que eu aprontei me espera no amanhã. Que a encrenca é semente. E vai crescer 30 por 1, 20 por 1, 50 por 1, 100 por 1. Agora,
A esperança não é a última que morre, os amigos espirituais dizem na FEAC. A esperança é a que sobrevive, apesar dos pesares. Vamos em frente? Ano novo, Vita Nova. Vita Nova. Então, 3 estudos. Mirinha, dia 5. Não. Verônica, dia 28. 30. Dia 30 de dezembro. Mirinha, dia 5 de janeiro. E este que vos fala, dia... O que eu falei aí? Não, a Mirinha é sábado, dia 4. E eu dia... E você, dia 6. Dia 6. Três placas de sinalizações na sua jornada. Oremos uns pelos outros, vibremos pelos projetos que nós temos na FEAC, tenha em mente projetos para serem ampliados, uma série de situações, e na proporção em que forem chegando os recursos e possibilidades, serão colocados em prática. Primeiro começa na imaginação. A imaginação vira sonho. O sonho vira meta. A meta vira realidade. E a realidade gera resultados novos. Você consegue. Eu consigo. Nós conseguimos. Agora, o eu empresa não funciona. É nós empresa, não tem eu. A FEAC não é o Falcone, não é a Verônica, não é a Mirinha, não é só você. Se você é de outra instituição, de outra cidade, de outro país, vamos divulgar. Tá bom? Verônica, suas palavras finais. Vamos reler aí esse capítulo, muito bonito, e nos prepararmos para o próximo, que é mais bonito ainda. Vamos ver aí o que é essa mãe. Eu não queria falar, não, mas é mãe, né, Falcone? Só porque a Mirinha não está aqui, é mãe, né? Já acabou seu tempo, tá? Acabou seu tempo. Não começa, não. Senão, aqui, eu vou já caiu tudo aqui. E cortar seu pescoço fora. É mãe. O que o Chico dizia? A oração das mães arrombam as portas dos céus. Eu vou te falar uma frase que Dona Anita falou na reunião de reabastecimento, mas ela não comunicou. Tinha uma mulher grávida, ela parou comigo na frente de uma mulher grávida e disse para mim assim, ela está grávida e não sabe que está grávida. Vamos aplicar passe. Eu estendi as mãos, a mulher estava de olhos fechados, acho que ela nem percebeu que nós estávamos na frente. E aplicamos o passe. Ela disse o seguinte assim, meu filho, a prova de que Deus gosta das mulheres de maneira especial é que ela entrega, que ele entrega os filhos e filhas dele nos braços da mãe 9 meses antes dos braços do pai. Mas se você falar que eu falei, se você usar isso em palestra, eu te corto a língua, tá? Porque ninguém está ouvindo, só eu e você, não tem mais ninguém ouvindo. É brincadeira. E eu fiquei calado, o que eu ia falar? Não tinha o que dizer. Nada a dizer. Nosso abraço, então, para a Mirinha, ausente hoje por motivo justo. Nosso abraço para a Jussara, para o Chaves, para toda a equipe de multimídia da FEAC, por extensão para todas as atividades que a Casa promove, pelo que já realizamos no passado e não temos mais condição de realizar, pelo que estamos realizando hoje que não era possível ontem e pelo que nos aguarda no amanhã. Podendo assim conseguir reencontros, cada um consigo mesmo e com o Deus interior. Um excelente fim de semana para todos nós e vamos para a nossa prece de encerramento. Jesus, amigo e mestre, espíritos benfeitores, espíritos guardiões, a que chamamos gentilmente de anjos da guarda, que as bênçãos possam continuar em favor de cada um de nós e que, multiplicando possibilidades, possamos nos fazer felizes na proporção em que espalhamos felicidade na vida de outras pessoas. Nos amarmos mais na proporção em que amamos a tudo e a todos. Dai-nos as forças necessárias
para avançarmos com passos seguros na direção do infinito, vencendo um passo de cada vez, vencendo a nós mesmos, fazendo, como eu disse anteriormente, a grande viagem da treva para a luz, da insanidade para a sanidade, do desequilíbrio para o equilíbrio, da guerra para a paz, do homem velho para o homem novo. Paz para cada lar, para cada trabalhador, para cada servidor, na sua seara, nas diversas frentes de religiosidades, de pesquisas, de equilíbrio e de pacificação. Permaneça conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, então, a todos que estão acompanhando. Você é a pessoa mais importante desse projeto, que realizamos em nome de Jesus. E lembre-se de ajudar-nos a divulgar nos seus contatos, nas suas redes sociais. Até o nosso próximo encontro, dia 23 de janeiro, ou a qualquer momento abraçando-nos na FEAC ou nos nossos encontros e reencontros aqui pela internet. Saudações fraternas.